Pessoal, então nós vamos começar então, a parte dos direitos políticos, lembrando que o concurso do TSE é bem importante. Tá? Quanto aos direitos políticos, a gente vai falar primeiro de umas questões teóricas sobre o caput do artigo 14, que começa essa parte dos direitos políticos, artigo 14, e que envolve alguns outros temas também relacionados, importantes. Lembra que para o TSE tanto está na parte constitucional como está na parte de tribunais lá em juízes eleitorais e parte de direito eleitoral. Começando com a questão de soberania popular. A Constituição começa o artigo 14 falando sobre soberania popular. Está escrito lá: a soberania popular será exercida mediante sufrágio universal e também pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. O que é soberania popular? Nós colocamos aqui que soberania popular é a ideia de que todo o poder emana do povo, ou seja, é o direito que o povo tem de decidir como quer viver, quais são as escolhas que vêm a partir do povo. Então, em um regime democrático, como é o caso brasileiro, prevalece a ideia de que o poder vem do povo. Está no nosso artigo 1º, parágrafo único. Lá está escrito assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, soberania popular significa isso. Vem do povo a soberania. A soberania pertence ao povo. A origem da soberania popular. A soberania ela já passou por três grandes ideias. Nós já tivemos a ideia da soberania divina, o poder emana de Deus. Já tivemos a ideia da soberania nacional. A soberania vem da nação. Nação como se fosse apenas um grupo sociologicamente que tivessem as mesmas origens, os mesmos vínculos, e evoluiu para a ideia da soberania popular, que é o que a gente adota hoje, mais ou menos há uns 3 séculos, a gente adota a ideia da soberania popular, cujo principal expoente é Rousseau. Rousseau, lá na ideia do contrato social, é que falava que o povo teria o direito de estabelecer como uma espécie de contrato social a forma como deseja se organizar, como deseja viver. Então, soberania, poder político, poder que o Estado utiliza para organizar toda a sociedade. Da onde vem esse poder? Do povo. Como o povo exerce esse poder? Aí entra a expressão sufrágio. Então, a Constituição começou o artigo 14 bem, depois é que ela faz besteira. O artigo 14 diz: soberania popular será exercida mediante sufrágio universal e também pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. Então vamos lá, sufrágio. Primeiro só a palavra sufrágio. Sufrágio é o direito de participar nesse processo político. O sufrágio é o direito de escolha. O sufrágio é a maneira como a gente vai exercer a soberania. Se constitui em forma de exercício da soberania. A gente pode dizer que o sufrágio é a organização política do eleitorado. Como o eleitorado vai ser organizado. Então, o sufrágio é o direito de participação. O sufrágio pode ser ativo ou passivo, também pode ser universal ou restrito. Reparem que lá nas cláusulas pétreas, no artigo 60, parágrafo 4, a Constituição confunde sufrágio com voto. Porque ela diz que é cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico. Mas universal não é o voto, universal é o sufrágio. Ok? E aí a Constituição também confunde voto e sufrágio no artigo 14. Vou chegar lá já já. Então, a soberania popular é exercida mediante o sufrágio. O sufrágio é o direito público, subjetivo, que pertence ao povo de participar do processo eleitoral. O direito de participar, influenciar, seja participação ativa ou passiva. A Constituição fala em sufrágio universal, tanto no artigo 14, quanto lá na cláusula pétrea, quando ela fala do voto. Agora lá está falando de voto, a gente refere-se ao sufrágio. Universal significa o quê? Todos podem participar, sem exclusões preconceituosas. Consideram-se exclusões preconceituosas aquelas formas de restringir parcela da população, ou do povo, do eleitorado, que teria condições de participar, mas que é impedida de participar porque algum fator é usado como discriminação, como preconceito, discrimínio. As formas mais famosas de sufrágio restrito, que seria o preconceituoso, aquele com base em fatores de restrição, seria o sufrágio censitário e o sufrágio capacitário.
Censitário, que nós já adotamos no Brasil em épocas bem remotas, seria o sufrágio baseado em renda. O sufrágio em que o indivíduo só poderia participar se ele tivesse alguma condição econômica para poder votar ou ser votado. A Constituição exigiria do indivíduo certos bens ou certas posses para que ele possa participar. Isso é bastante elitista, porque em geral quem já tem o poder econômico vai ser quem vai dominar politicamente a sociedade. Por isso é preconceituoso. A ideia de que quem é pobre ou quem está marginalizado economicamente não teria o direito de influenciar ou de participar. Então você mantém uma elite econômica dominante como a elite que vai poder decidir os futuros da nação. É um sufrágio preconceituoso, baseado em renda censitária. Também pode existir sufrágio baseado em grau de escolaridade. Quando é baseado em grau de escolaridade, a gente diz que ele é capacitário. Seria preconceituoso quando ele exigisse um nível de escolaridade que não tem necessidade, não é exigido para aqueles fins. Alguns autores entendem que sufrágio que restringe o voto do analfabeto não seria preconceituoso, como nós adotamos no Brasil até 1985. No Brasil, até 85, o analfabeto não podia votar. Não podia votar. E alguns entendem que não é preconceituoso. Hoje em dia, o Brasil não veda o voto do analfabeto. Ou seja, mesmo que o indivíduo não tenha nenhum grau de escolaridade, mesmo que ele não tenha capacidade de ler ou de entender a língua escrita, ainda assim ele vai poder votar. Ou seja, no Brasil não há exclusão com base na capacidade escolar do indivíduo. No nosso caso, a gente poderia considerar que era sufrágio restrito de índole capacitária o sufrágio que exigisse que o indivíduo tivesse uma graduação ou tivesse um grau de escolaridade superior. Isso realmente não seria necessário. No Brasil, repito, o analfabeto pode votar, então a gente pode dizer que adota um sufrágio universal independentemente de qual concepção doutrinária adota. Certo? Então, sobre a palavra sufrágio universal e restrito, não pode confundir na prova. O Brasil adota o sufrágio universal e seria vedado, mesmo por emenda, estabelecer algum tipo de sufrágio restrito. Nem emenda constitucional poderia fazer isso, porque é cláusula pétrea. Okay? Apesar de que lá na cláusula pétrea está escrito voto e não sufrágio. Continuando, o sufrágio pode ser ainda ativo e passivo. Quando tiver vermelho que está gravando, não. O sufrágio, ele não é comum de ser cobrado na prova da Consulplan com esses nomes ativo e passivo. Para quem for fazer a prova da Consulplan, TSE, não é tão importante esses nomes. Pelo menos eu ainda não vi nenhuma questão. Lembrando que nada impede que a banca mude no dia da tua prova, se for uma prova diferente. Então é bom saber. É melhor estar preparado para o pior do que achar que vai ser tudo igual às outras provas e depois não ser. O SESC adora falar em sufrágio ativo e passivo ou cidadania ativa e passiva. Porque o exercício do sufrágio coincide com a ideia de cidadania no sentido eleitoral. Como o sufrágio é a organização política do eleitorado, só tem o direito de sufrágio quem tem o título de eleitor. Então, quem é eleitor é cidadão, assim nos direitos políticos. Então, eu vou poder falar em cidadania ativa e cidadania passiva, ou sufrágio ativo e sufrágio passivo. E é aqui que a Constituição vai ter um pequeno errinho, um pequeno equívoco no artigo 14. Sufrágio ativo, direito de votar. Ou seja, lembra no português em que você tem voz ativa e voz passiva? Na voz ativa o autor pratica a ação. Na voz passiva ele sofre ação. Aqui é a mesma coisa. No sufrágio ativo você vota. No sufrágio passivo você é votado. Veja a voz passiva, a situação passiva. O indivíduo se submete àquela condição. Cidadania ativa, cidadania passiva. Então daqui dá para fazer um monte de questõezinhas interessantes. Quem tem sufrágio ativo, tem o sufrágio passivo? Sim? Nem sempre. Por exemplo, o analfabeto. O analfabeto no Brasil ele pode votar, mas não pode ser votado. Mesma coisa se daria para aqueles que estão entre 16 e 18 anos. Entre 16 e 18 anos, o indivíduo pode votar, mas não pode ser votado, menor de 18 anos.
Então, nem sempre quem tem o sufrágio ativo tem o passivo. O passivo é um pouco mais restrito. Exige-se que o indivíduo, para ser votado, tenha mais condições do que para votar. Votar é mais simples. Aí seria o mesmo que nem todo alistável é elegível. Mesma coisa, olha como é que dá para mudar um monte de questões. Sufrágio ativo vai ser definido pelos critérios de alistabilidade. Sufrágio passivo são os critérios de elegibilidade. Então, nem todo alistável é elegível, mas todo elegível é alistável, certo? É alistado, certo ou errado? Todo elegível é alistado, certo ou errado? Certo, porque só pode ser votado quem no mínimo puder votar. Quem no mínimo puder votar. Para poder votar, basta ter um tipo de eleitor. Para ser votado, não. Aí nós vamos ter várias outras condições. Voto. Voto a gente já sabe que é o mesmo que sufrágio ativo. Então, olha como é que a Constituição negou no artigo 14. Ela diz assim: a soberania popular será exercida mediante sufrágio universal e também pelo voto, direto, secreto, com valor igual para todos. Quando ele diz e também pelo voto, não parece que voto é uma coisa diferente do sufrágio? Como se fosse uma terceira coisa? Não é. O voto está dentro do sufrágio. Ou seja, quando ela diz que a soberania será exercida pelo sufrágio, já está envolvendo o voto. Não precisava dizer e também pelo voto. Ok? Mas vamos lá. Voto, sufrágio ativo. Exercício ativo do sufrágio. Características do voto. No Brasil, o voto é direto. Tem exceção? Tem. Sim ou não? Sim. Nós temos uma exceção lá no artigo 81. Muito bem. Artigo 81, parágrafo 1º, nós temos uma exceção. Qual é a situação lá do 81, parágrafo 1º, que nós vivemos aqui no Distrito Federal no ano passado? Nós tivemos isso na prática aqui no ano passado. Tá? Eleição indireta para o presidente. Eleição indireta para o executivo, claro que na Constituição está escrito do presidente, mas vai valer para governador e prefeito. Não necessariamente com os mesmos prazos, diz o Supremo, mas eleição indireta para os chefes do executivo quando houver a dupla vacância. O que é a dupla vacância? Saiu o presidente, também saiu o vice. Saiu o governador, também saiu o vice. Saiu o prefeito, também saiu o vice. Nessa situação, a gente pode ter eleição direta ou pode ter eleição indireta. Para presidente, o que a Constituição diz? Se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos, a eleição será direta. Então, mantenha a regra do voto direto, a regra. Só que no parágrafo 1º está escrito: se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, será feita uma eleição pelo Congresso Nacional. Se é pelo Congresso, quem vai votar? Os deputados e senadores. Quem vai decidir quem vai escolher? Os deputados e senadores. Essa eleição é o quê? Indireta. Nós tivemos um exemplo aqui no DF, no caso do Arruda. O Arruda chegou a perder o mandato por decisão da Justiça Eleitoral. O vice renunciou antes de sofrer também qualquer sanção desse tipo. Assumiu o presidente da Câmara, vocês lembram dele? Temporariamente, enquanto se fazia uma nova eleição para o governador do DF. A eleição foi indireta e foi eleito o Rogério Rosso, que cumpriu o final do mandato que cabia ao governador Arruda. Lembrando que o parágrafo 2º desse artigo 81, ele diz que os eleitos, tanto direto ou indiretamente, nessa eleição excepcional, nessa eleição extemporânea, eles apenas vão cumprir o restante do mandato. Eles não vão ser eleitos por um mandato de 4 anos, não. É o que a gente chama de mandato tampão. Mandato tampão. É aquele mandato em que o indivíduo cumpre apenas o restante do mandato que faltava aos seus antecessores. Certo? Continuando então. O voto regra direto. O que significa? Você vota na pessoa que tomará decisões. Só há um degrau. O degrau é, você vota na pessoa, essa pessoa toma decisões em seu nome. Seu voto direto. Como é que seria o voto indireto? Você vota em alguém que vota em alguém que toma decisões. Vejam que há 2 degraus. Você tem ali alguém que é escolhido para escolher alguém que vai tomar decisões.
No caso do Rogério Rosso, ele foi eleito pelos deputados, que foram eleitos por nós. Então veja uma eleição indireta. Lá nos Estados Unidos, o presidente é eleito indiretamente. Não sei se vocês já acompanharam lá no jornal a eleição americana. Eu diria que aquilo ali é a verdadeira zona eleitoral, aquela eleição dos Estados Unidos. Ninguém entende bem aquilo lá. Mas funciona mais ou menos assim: cada um dos 50 estados elege um colégio de eleitores. Então você vota em tese num partido, o partido elege um delegado no estado e os delegados é que votam no presidente. Claro que na eleição popular, quando votam-se nos delegados, eles já conseguem saber se os delegados de X ou Y partido vão eleger o fulano tal ou fulano tal. Então parece até direta, mas lá o indivíduo vota no partido que vai escolher o delegado daquele partido para votar no presidente, no candidato a presidente. Ok? Então na eleição indireta você vota em alguém que votará em alguém que tomará decisões, por isso indireta. O voto é obrigatório? Não, o voto lá não é obrigatório. Não. Aqui no Brasil o voto é direto e é secreto. Secreto garante liberdade. Por que o voto é secreto? Para ninguém te constranger a votar em fulano ou em beltrano. Para ninguém tomar conhecimento do seu voto e fazer o famoso voto de cabresto, que nós já tivemos muito tempo aqui no Brasil. Então o voto é livre no sentido de você ter a escolha de quem vai ser o seu representante. Não confunda a liberdade aqui com a questão da obrigatoriedade do comparecimento. Outra coisa que eu vou falar já já. A liberdade aqui é a liberdade na escolha. Eu voto em quem eu quiser. Voto em quem eu quiser. O voto é igual, a Constituição diz, com valor igual para todos. Princípio também norte-americano. One man, one vote. Cada homem, um voto. Cada pessoa, um voto. Nós já tivemos votos plurais em determinados sistemas eleitorais do mundo afora. A Inglaterra, por exemplo, já teve um sistema eleitoral em que quem fosse chefe de família votava pela família. Tipo, eu tenho 3 filhos, então eu tenho 4 votos, o meu e dos 3 filhos. Não é tão injusto, se você pensar bem. Mas, por outro lado, gera distorções de que uma pessoa tem um voto mais importante do que outras. Okay? Aqui no Brasil, o voto da Dilma para a eleição municipal que vai ter no ano de 2012 vale mais do que o voto de um fulano qualquer? Não. É o mesmo contagem, um voto para cada pessoa. O voto também seria periódico, no sentido de que de tempos em tempos os mandatos devem ser renovados. A periodicidade das eleições é típica dos nossa forma de governo republicana. A forma republicana, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, pressupõe alternância no poder. Isso, coisas que a gente vai falar lá em inelegibilidades. Alternância no poder quer dizer o quê? Quando for votar, você vai estar escolhendo os representantes, mas eles terão um mandato sempre temporário. O mandato é temporário, para garantir que haja uma alternância, para garantir que não haja uma eternidade de uma mesma pessoa ou grupo familiar dominando o regime político. Então o voto é periódico. O voto é personalíssimo. Só o indivíduo pode votar. Não tem voto por procuração. Não posso autorizar alguém a votar no meu nome. Por isso é tão, até meio, desculpe a expressão, mais fresco o sistema eleitoral, em que uma pessoa com dificuldade de votar, a outra não pode ir lá ajudar. Vocês já viram como é que é no dia da eleição? A cabine indevassável, como eles colocam, para garantir o segredo. E às vezes chega lá uma pessoa que tem dificuldade, uma pessoa às vezes mais idosa, analfabeta, que tem dificuldade para escolher e a pessoa não pode ir lá ajudar. Tipo, você quer votar em quem? Eu voto aqui para você. Não. No máximo vai poder ensinar a usar as teclas, etc. Mas não pode a pessoa apertar lá as letras ou os números que correspondem ao fiscal, né? Nem o fiscal. Estou dizendo até frescura, porque às vezes não custaria nada, né? Mas é uma ideia de que o voto tem que ser exercido pela própria pessoa, tá? Não se admite voto por terceiro, voto por procuração. Nesse ponto, até brincadeiras para a gente aqui entender a questão. É mais importante votar do que casar.
Tu pode passar uma procuração para alguém passar no seu nome. Agora, votar no seu nome não pode. Já pensou você no altar, esperando, chega uma outra pessoa com uma procuração. Tu casa ou não casa? Ou depende de quem está levando a procuração? Depende, olha, tá vendo como é que as moças faz juras de amor de que você é o único da vida dela. Vai ter mais bonito, né? Aí chega outra, depende de quem está chegando, meu casal ou não. Vai ter mais bonito, mais rico, né? Depende. Não, se a pessoa está com a procuração, o casamento vai ser válido. Só não pode, claro, exercer os direitos de marido. Procuração não pode. Tem que arcar com as consequências. Não. Lógico. Aí, viu? O voto sendo personalíssimo só admite que a própria pessoa vote. Beleza? Quanto à questão da obrigatoriedade, é normal dizer que o voto é obrigatório. É normal. A princípio, eu diria na prova que o voto é obrigatório. Por regra, é obrigatório para todo mundo? Não. A gente vai estudar as alistabilidades aqui e a gente vai ver que tem gente que é proibido, tem gente que é facultativo, mas em regra o voto é dito obrigatório. Em regra, o voto é dito obrigatório. Primeira questão, que é importantíssima para a prova, já caiu em concurso eleitoral mais de uma vez. A obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea? Não é cláusula pétrea. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, o que está vedado que se faça retirada por emenda é o voto ser direto, secreto, periódico, universal. Não tem obrigatoriedade. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. É uma regra no Brasil. Agora, conceitualmente, há um erro, que é difícil o examinador aceitar recurso por isso, mas é possível que um examinador muito bom venha te cobrar isso. Porque o obrigatório não é um voto, é um comparecimento. Só mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou lá no dia, assino aquela lista de que eu compareci. Cumpri meu dever eleitoral? Sim ou não? Sim. Aí eu vou na cabine e aperto números que não existem e aperto confirmo. Eu votei? Não, o branco ainda é diferente. Eu aperto números lá de candidato que não existe. Ou quando era a cédula, houve um caso no Rio de Janeiro, ficou famoso, em que as pessoas, às vezes até revoltadas com os candidatos, resolveram eleger o burro do zoológico como vereador. Aí teve lá um burro votado. Eu vou lá e voto no burro do zoológico, coloco lá, burro não sei o que, na cédula eleitoral. Porque embora a gente hoje vote pela urna, não dá para escrever o que eu quero, mas dá para eu digitar números que não existem. Aí vai aparecer lá que eu estou anulando meu voto. O voto nulo, tecnicamente, não é um voto, porque ele foi nulo. Nulo, ele nem conta para nada. Então, em teoria, eu não votei no sentido de exercer ativamente o meu direito de escolha, porque eu anulei. Mas eu compareci. Eu cumpri com o meu dever obrigatório, que é ir lá e comparecer. Mas poderia também entender o voto branco, no sentido de que ele também não é um voto válido, porque não vai ser contado para nada. Mas em teoria tem uma diferença entre o voto nulo e o voto branco. O voto nulo é o voto de protesto, o voto de revolta, é o voto de quem não está satisfeito. Ok? Então, se você realmente não está satisfeito e quer mostrar a sua indignação, o certo é votar nulo. Agora, o voto em branco é o voto do indeciso. O voto em branco é daquele que diz assim, qualquer um serve. Olha a diferença. O voto nulo é dizendo assim, olha, nenhum serve. O voto branco é qualquer um serve. Mas essa diferença só é teórica, porque na hora da contagem dos votos, votos brancos e nulos não são contados para nada. E não caiam naquela besteira de um e-mail que circula por aí. Se mais da metade do povo votar nulo, a eleição será anulada e os candidatos que participaram não poderão participar. Não tem nada disso. O que existe é uma má interpretação no Código Eleitoral em que lá está escrito assim: se mais da metade dos votos forem anulados por fraude, por violação da urna,
por algum motivo desses, a eleição terá que ser refeita. Ok? Não tem essa história de que vão todo mundo votar nulo para cancelar a eleição. Não tem isso. Se todo mundo votar nulo e um candidato votar em um eleitor votar em um candidato, aquele candidato é eleito por maioria de votos. Ok? Não há essa história de anular o voto para mudar a eleição. Então, o comparecimento é obrigatório, mas é bem possível que na prova eles coloquem lá que o voto, em regra, é obrigatório e você marca verdadeiro. Beleza? Escrutínio não está no artigo 14, mas é um conceito relacionado. Escrutínio é o ato de votar. Quando eu deposito a cédula na urna, votação antiga, ou quando eu digito os números e pressiono confirma, eu estou exercendo o escrutínio, o ato de votar. O escrutínio não se confunde com o próprio voto, porque o voto é ideia abstrato, o voto é a minha escolha. O ato de votar é o escrutínio. Beleza? O presidente, dependendo do cargo, ele tem a mesma obrigação? Sim, todos os eleitores a princípio têm a mesma obrigação. O que nós vamos diferenciar aqui são as situações que a Constituição vai colocar a facultatividade. Por exemplo, maior de 70 anos, vota se quiser. Agora, no Código Eleitoral ainda tem algumas situações especiais também. Por exemplo, os enfermos, se a pessoa estiver internada, aquela história do voto em trânsito, a pessoa está fora do seu domicílio eleitoral, aí tem outras peculiaridades que a Constituição não cuida. Mas a princípio todos têm o mesmo dever. Caso a pessoa não vote, nem Justifique. ela, como tem causa da prova dizendo que não é obrigatório o voto, Não, ela pode ser presa? não confunda. Quando a gente diz que não há cláusula pétrea quanto ao voto obrigatório, significa que por emenda constitucional o voto obrigatório pode ser tirado. Mas enquanto ele permanece lá, você tem a obrigação de votar. Se você não votou, você está infringindo a norma. Nas disposições eleitorais da lei, se você não votar por 2 eleições e não justificar, o seu título será retirado. Passaporte, concurso, né? Aí você pensa, eu não quero votar mesmo, estou nem aí com meu título. Mas aí você não vai poder tomar posse em cargos públicos, você não vai poder abrir uma empresa, você não vai poder tirar um passaporte para sair do país, Não entrar você não vai poder colar grau numa universidade. Então, ou seja, você fica marginalizado para várias situações importantes. Ok? No TSE que não entra mesmo. Aí no TSE que não entra mesmo. Aí no TSE é muito menos. Como servidor público, inclusive, você tem que apresentar os seus comprovantes de votação para manter-se o servidor lá, cidadão. Povo, ainda conceitos abstratos. O que é democracia? A democracia é o regime político. Lembra que o Brasil adota a democracia lá no artigo 1º. No artigo 1º, que cai para técnico, não cai para analista, está escrito que o Brasil é um Estado democrático de direito. Se é democrático, a gente adota o regime político da democracia. Democracia, na origem da palavra, na etimologia, significa governo da maioria. Ok? Cracia no sentido de governo e demo de democrático, popular, de maioria. Então, democracia seria diferente de monarquia, que é o governo de um só, e de aristocracia, que é o governo de poucos. Democracia seria o governo da maioria, o governo de muitos, o governo da galera. Então, a democracia é um regime político que se baseia na ideia de que o poder emana do povo, ou seja, na democracia, quem governa é o povo. Prefiro, na verdade, usar aqui aquela frase do presidente Abraham Lincoln, presidente norte-americano, que disse assim: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso quer dizer democrático. Aqui a gente coloca ainda então uma condição. Na democracia tem que existir, há que se estabelecer um mínimo de legitimidade entre os atos de governo e os anseios da comunidade. Ou seja, aqueles que governam, governam em nome do povo, em prol do povo, para o povo. Então o governo só é legítimo, democraticamente falando, quando as ações de governo correspondem ao que o povo quer. O governo não pode ser um governo que não se aspire, não se baseie nos anseios democráticos. Agora, aqui no Brasil nós temos um problema sério. Os mandatos, eles são livres. O mandato é livre. Então, seria possível que na campanha o cara prometesse A e na hora de governar ele fizesse B. Por causa disso, ele não pode ser tirado do cargo.
E eu acho isso extremamente antidemocrático. A ideia é de que as promessas de campanha deveriam vincular o governo. Porque na campanha ele está angariando a vontade popular. Então olha que maldade, é a traição, porque voto, inclusive a gente usa a palavra voto para se referir em confiança, né? A gente usa a expressão assim, eu vou te dar um voto de confiança. Não usa essa expressão popular? É como se eu estivesse dizendo assim, ó, eu vou te dar mais uma chance, né, de você manter essa confiança comigo. No caso do mandatário, o que a gente tem que fazer, infelizmente, é só não votar nele de novo. Nada impede que o mandatário prometa uma coisa e execute outra. Por causa disso, ele não pode perder o mandato. Ok? Mas eu acho que isso foge um pouco da ideia democrática. Temos 3 tipos de democracia. A democracia pode ser direta, quando o indivíduo participa devidamente, ou seja, ele mesmo decide as questões de governo. Dizem que nós tivemos democracia direta lá na Grécia Antiga. As pessoas iam em praça pública e lá eles decidiam se iam fazer uma ponte ou se eles iam para a guerra. Eles decidiam essas questões diretamente. Dizem que lá na Suécia, nos cantões da Suécia, existiriam também mecanismos de democracia direta, em que o povo também iria em praça pública decidir questões de governo. Ok? Eu ainda não fui lá para ver, para dizer para vocês como é que é, mas a democracia direta ou participativa é bem difícil de ocorrer na prática. Porque para colher a vontade da galera demanda um trabalho imenso. Pra vocês terem uma ideia, só aquele referendo do desarmamento custou 500 milhões de reais para ser executado. Então imagina, colher a vontade de todo mundo, no dia que a população vai parar seus afazeres normais e vai decidir uma questão de governo. Mas é possível, em teoria. Indireta ou representativa é quando você escolhe alguém que vai falar em seu nome. Essa é a democracia típica. Você escolhe representantes que vão votar em seu nome. Aqui no Brasil a gente pode dizer que a gente tem um modelo de democracia semi-direta. Porque a semi-direta ela é base representativa com alguns mecanismos diretos. Então a gente mistura. Então aqui no Brasil a gente mistura mecanismos indiretos com mecanismos diretos. Os mecanismos diretos que estão no artigo 14 são iniciativa popular, plebiscito e referendo. Nesses casos você efetivamente decide, você participa, democracia participativa. Mas nos outros casos quem decide são os seus representantes, democracia representativa. Então, misturando as duas coisas, a gente tem uma democracia semi-direta, um modelo misto de democracia. Ok? Seria o mais correto. Agora, se for para julgar pela regra, a regra é a nossa democracia semi-direta ou representativa. Então, continuando, nós vamos falar agora sobre a questão dos direitos, das formas de participação direta, que são a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. Aqui é curtinho, é rapidinho. A iniciativa popular, para técnico, é mais importante porque também cai processo legislativo. Então, caindo o processo legislativo, você é obrigado a entender um pouquinho mais lá do 61, parágrafo 2º. Já coloquei aqui o mínimo, o básico. A iniciativa popular é uma apresentação de um projeto de lei pedindo que seja aprovada uma lei nova, se faça uma nova lei. Mas nesse caso, esse projeto tem que ser assinado, subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional. Para ser uma iniciativa popular nacional, pelo menos 1% do eleitorado nacional. A Constituição coloca mais 2 requisitos que eu não coloquei aqui, para técnicos são importantes. Distribuídos em pelo menos 5 estados da federação. Para constar como nacional, a iniciativa tem que vir de vários estados. Então, pelo menos 5 estados. Diz também a Constituição, cada estado participando com pelo menos 0,3% do seu eleitorado. A Constituição fala 3 décimos percentuais do seu eleitorado. 3 décimos é 3 sobre 10, 0,3. Então vejam, o que o povo está pedindo? A criação de uma nova lei.
Agora, criar uma lei é papel do legislador. Portanto, a iniciativa popular não vincula o legislador. O legislador não é obrigado a fazer a lei que está sendo requerida. Okay? Não é obrigado a fazer aquilo. O legislador poderá aprovar ou não. Um exemplo que nós tivemos recente, no ano passado, foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular. Então, não confunda iniciativa popular com ação popular. É coisa fácil de confundir. Ação popular é quando qualquer pessoa, cidadã, apresenta uma ação judicial para fiscalizar o poder público ou bens que sejam da comunidade, como o patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Na iniciativa popular, os cidadãos, com pelo menos 1% deles, o que dá, na verdade, mais ou menos 1.200.000 assinaturas, 1% do eleitorado. Somos cerca de 120 milhões de eleitores, então mais de 1.200.000 assinaturas, para apresentar um projeto de lei. Projeto, não é a lei. A lei vai ser discutida e votada dentro do Congresso Nacional. Certo? Mais duas formas de participação popular direta são o plebiscito e o referendo. Lembram que elas viabilizam a democracia semidireta. Então, duas formas de participação popular direta, plebiscito e referendo. O plebiscito e o referendo são duas consultas populares, que, tanto para analista como para técnico, é importante saber que é o Congresso Nacional que convoca, nos termos do artigo 49.15, ou que autoriza a realização do referendo, nos termos do artigo 49.15. Então, o Congresso Nacional é que tem essa competência para chamar o plebiscito ou para autorizar o referendo. O plebiscito é uma consulta popular prévia. Antes de tomar uma decisão, pergunta-se ao povo. A pergunta seria mais ou menos assim: povo, o que vocês acham da gente fazer isso? O povo decide sim ou não. Exemplo recente, o plebiscito lá no Pará, para dividir o estado do Pará em 3, Pará, Tapajós e Carajás. O povo vai votar no plebiscito convocado pelo Congresso para decidir se vai ter ou não essa mudança. Ok? Também no referendo há uma participação popular direta. A diferença é que é após uma mudança importante. Nós tivemos há 6 anos atrás o referendo do desarmamento. Não sei se vocês ainda lembram. O Congresso aprovou uma lei proibindo o comércio de armas, entre outras coisas. Quanto ao comércio de armas, o Congresso perguntou para o povo: povo, o que vocês acharam disso? Olha a pergunta. O que vocês acharam disso? Eu já fiz, mas vocês decidem se isso vai valer ou não. Então, no referendo, a consulta popular, apesar de ser posterior, após, ela vai obrigar a decisão já tomada de ser mantida ou ser desfeita. E no caso do referendo do desarmamento, não sei se vocês lembram, mas o povo disse assim: não concordo. O povo disse não. Agora, uma coisa muito mal feita que tinha lá era a forma como a pergunta foi feita. Você é contra a proibição da comercialização de armas? Quando ele pergunta, você é contra a proibição? Se você disser sim, o que você está dizendo? Que você não concorda que proíba. Que você quer que tenha o comércio de armas. Que continue o que era antes. Tá? Que se desfaça o que foi feito pelo Congresso. Esse sim venceu contra a proibição. Voltou o que era antes. Foi revogada a mudança que o Congresso Nacional fez sobre a comercialização de armas. A intenção já era essa? Não. Porque dá para desconfiar. Não, assim, eles perguntaram ao povo. O que o povo decidisse. Mas a como você fez a pergunta? Não, a pergunta foi mal feita. Eu não sei realmente qual era a intenção, não, sinceramente, mas foi mal feita. Tinha muita gente que tinha dificuldade para entender a pergunta. Porque contra a proibição são duas negações, aí gera aquele problema. Eu lembro que no dia do referendo eu fui votar, aí tinha uma moça com um sim anotado no papel, sim. Eu fiquei pensando assim: se eu tirasse o sim dela e saísse correndo, ela não ia saber mais como votar. Aí imagina, a pessoa tem que anotar o sim ou não como sim.
Mas, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o plebiscito, referendo à iniciativa popular, a Lei 9.709 de 97, ela vai regular esse tema. De 97 não, perdão, corrija, de 98. Essa lei é de 98. Lei 9.709 de 98. Essa lei regula esses 3 institutos de participação popular direta. Ok? Vamos passar para o lado de cá, onde nós vamos agora estudar os direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Aqui a questão ainda é bem simples. Direito político positivo são as normas que concedem, atribuem, permitem, facultam a participação. Elas são chamadas de positivas justamente por dar o direito, por conceder o direito. Já os direitos políticos negativos são as normas que retiram, excluem, proíbem, negam, dificultam, restringem a participação. São negativas porque elas estão tirando. Então, direitos políticos positivos, normas sobre a estabilidade e sobre elegibilidade, que são as formas de participação ativa e passiva. Direitos políticos negativos, normas sobre inadistabilidades, inelegibilidades e ainda as normas sobre perda ou suspensão dos direitos políticos. Perda e suspensão dos direitos políticos nós já estudamos, aquelas hipóteses do artigo 15. Eu vou voltar a falar rapidamente, mas a gente vai estudar inadistabilidades e inelegibilidades ainda, ok? Professor, essa questão de positivo e negativo, desde quando a gente vai ler os livros, lá e fala da questão da história, né? Aí, eu às vezes ainda fico com dúvida dessa questão de falar do positivo e do negativo, assim, o que eles querem dizer mesmo com essas duas nomenclaturas? Não quer dizer algo exato, mas você está confundindo direitos políticos com aquela história de direitos fundamentais. Acho que é isso mesmo. Direitos fundamentais de primeira geração são tipicamente direitos positivos. Tem lá. Por que eles são positivos? São tipicamente direitos negativos, lá na primeira geração de direitos. Por que lá eles são chamados de negativos? Porque lá eles estão proibindo o Estado de interferir. Então eles chamam negativos porque estão excluindo o Estado. Os direitos políticos positivos, os direitos positivos lá nos direitos fundamentais, são aqueles direitos que exigem que o Estado participe, que me dê lazer, que me dê saúde, que me dê educação, que me dê moradia. Então lá tem um sentido um pouquinho diferente daqui. O negativo e o positivo ainda querem dizer a mesma coisa, mas nem sempre dá para usar essa regrinha para todas as vezes, não. Mas positivo está atribuindo, está permitindo. Negativo está negando, está retirando. Ok? Então, direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. Nós vamos começar os direitos políticos positivos, as regras sobre a listabilidade. Embora a gente também fale de regras de inalistabilidade. Então vamos lá. A listabilidade significa se tornar eleitor. Alistamento aqui é um alistamento eleitoral. Cuidado para não confundir com alistamento militar. Como é que eu me torno eleitor? Eu vou a um cartório eleitoral e me inscrevo numa lista. Uma lista. Então, como eu vou entrar na lista, o nome é alistabilidade. A alistabilidade vai fazer a organização dos eleitores numa dada comunidade. No caso brasileiro, a gente divide as listas eleitorais em zonas, não é assim? Então você tem lá, zona, número tal, em cada zona tem uma quantidade X de eleitores. Ok? Então, alistamento significa tornar-se eleitor. Junto com o alistamento vai vir o direito de, no mínimo, votar. Então, a alistabilidade e o voto são vedadas, ou proibidas, ou obstadas. Tá? Obstar quer dizer proibir, restringir. Aos estrangeiros. Artigo 14, parágrafo 2º. Por que os estrangeiros não podem participar? A questão é óbvia. Por uma questão de soberania. A soberania é o poder do povo. O estrangeiro não é povo. Lembra a diferença de povo e população. O estrangeiro, ainda que esteja morando aqui no Brasil, como estrangeiro, ele não tem direito de decidir o futuro do Brasil. É uma questão de soberania nossa. O povo brasileiro é que tem que decidir o seu futuro. Certo? Imagina se os estrangeiros pudessem participar
e a China resolvesse encher uns 5 navios cheios de chineses, aqueles bem grandes, e mandar para cá para eles votarem na eleição. Era possível ou não que eles influenciassem o resultado da eleição? Sim. Então o Brasil não pode ficar à mercê, à margem da vontade de outros países, por isso os estrangeiros são proibidos. Ok? Então toda vez que o indivíduo que é brasileiro deixar de ser brasileiro, nós estudamos a questão de nacionalidade, ele passa a ser estrangeiro e, portanto, vedado, proibido ou está da sua participação política. Certo? Também é vedado ou proibido aos conscritos. Cuidado com os conscritos. A Constituição fala os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Artigo 14, parágrafo 2º também. Pessoal, denomina-se conscrito aquele que se alista no serviço militar, cumprir suas obrigações militares. E ele assim é denominado desde o momento que ele se alista até o momento em que ele é dispensado. Enquanto ele está nessa condição de conscrito, a lei eleitoral vai restringir a participação dele. Veja só para a gente entender a finalidade. Restringe todo o período de conscrição? Não. Restringe apenas durante o serviço militar obrigatório. Então eles não votam? Eles não votam e não são votados. Professor, depois do alistamento desse período, ele tem mais 30 dias. Não é? Na lei eleitoral. Ah, Para não ser ainda obrigado a votar e ser votado. Pessoal, na Constituição não tem nada desses 30 dias. Não. Os conscritos só ficam impedidos de participar enquanto estiverem no serviço militar obrigatório. Porque olha lá, vamos supor que eu tenha 17 anos, vou completar 18 esse ano. Eu vou na junta militar, me alisto para servir o serviço militar. Quando eu me alisto para os militares, eu virei um conscrito. Mas meus direitos políticos já são atingidos nesse momento? Não. Aí eles marcam como se fosse uma entrevista, na verdade uma triagem, em que eles vão escolher aqueles que vão servir o serviço militar. Cheguei naquele dia e lá eles assinaram a minha dispensa. Você está dispensado. Eu fiquei um tempo conscrito, mas não atingi em nada os meus direitos políticos. Se eu fui escolhido para servir, aí sim os meus direitos políticos foram, naquele momento, proibidos de serem exercidos. Se eu nunca tirei o título, enquanto conscrito, cumprindo o serviço militar obrigatório, eu não consigo tirar. É verdade. Se eu for lá tentar me alistar, o juiz eleitoral vai ver a lista dos conscritos, vai ver que o meu nome está lá e dizer, não pode. Ah, professor, mas na prática não é assim. Não quero saber da prática. Cai na prova a teoria. A teoria é essa. Isso vale só pelo período de 12 meses? Só pelo período de 12 E aí meses. ele pode enganjar e continuar no serviço militar. Perfeito. Olha o termo, enganjar. Você serviu? Não. Não. É tipo de quem serve nos OSP. É. Enganjar quer dizer querer continuar no serviço militar para buscar uma carreira militar. Muita gente que entra gosta e quer continuar como militar. Se ele enganjar por mais um ano ou por mais tempo, ele sai da condição de conscrito para fins de direitos políticos. Por quê? Porque ele não está mais cumprindo o serviço militar obrigatório. Então só aquele período de um ano, que é obrigatório, é que pode haver a situação de restrição dos direitos políticos. Agora, uma coisa que o Constituinte não pensou no parágrafo 2º e que ficou mal feito na Constituição, lembra que nossa Constituição foi feita no modelo Frankenstein. No modelo Frankenstein, às vezes, tem essas falhas, esses problemas. O que ele não pensou? Eu posso ter 17 anos e já ter o título de eleitor? Aí eu vou lá me alistar militarmente e sou pego para servir. O que vai acontecer com o meu título de eleitor? Na verdade, o que vai acontecer com meus direitos políticos? Suspensos. Está escrito no artigo 15 como causa de suspensão? Não está. Mas é uma causa de suspensão dos direitos políticos. Servir o serviço militar obrigatório. Beleza? Existe alguma justificativa para isso? Olha, a gente busca algumas justificativas. Alguns dizem que é para evitar que a política fique rondando os quartéis. Não é um bom argumento.
porque os não conscritos vão poder votar e, dependendo do caso, até ser votado. Então vai ter política dentro do quartel do mesmo jeito. O melhor argumento que eu já vi é que disseram que foi uma questão histórica. Na época da Constituinte, existia mais de 500 mil conscritos. Hoje é bem menor essa massa. E 500 mil era um número elevado que podia manipular eleições. Então os constituintes quiseram tirar dos militares o direito de influenciar as campanhas políticas. Tirar esses conscritos para eles não serem usados como massa de manobra. Porque a gente tinha acabado de sair do regime militar, tinha pouco tempo. Os conscritos, eles são sujeitos a um regime de hierarquia e disciplina muito rígido. Então seria possível os militares, em teoria, manipular os conscritos e dizer vota no fulano, vota no Beltrano, e isso ser usado como massa de manobra. Okay? Você fala nas empresas de vigilância. Aqui em Brasília, né? Que inclusive a gente já perdeu o mandato por causa disso, né? Compra de votos, compra sim. Não é nem compra, né? É obrigação de votar no fulano para não perder o emprego. Voto de cabeça. Então, essa seria a lógica aqui do conscrito. Dúvidas sobre essa questão do conscrito? Não? Também é vedado, mas não está escrito no artigo 14, o menor de 16 anos. Mas é porque a Constituição só vai facultar o alistamento a partir dos 16. Então, quem não tem ainda 16 anos é proibido. Qual o motivo? A incapacidade absoluta. Em tese, o menor de 16 anos não sabe o que é bom para ele. Se ele não sabe o que é bom para ele, ele vai saber o que é bom para a nação, o povo. Então, é vedado, é impossível ele participar. Também são vedados todos aqueles que estejam com perda ou suspensão dos direitos políticos. Isso não precisaria dizer, mas é melhor escrever, deixar aí anotado, porque se o indivíduo perdeu ou está suspenso seus direitos políticos, ele não pode participar, nem votando, nem sendo votado. Dúvida sobre a listabilidade vedada, proibida, obstada, restrita? Não? Então vamos passar para a listabilidade facultativa. A listabilidade facultativa, permitida ou franqueada, vai acontecer nas 3 situações descritas no 14, parágrafo 1º. Aviso que a lei eleitoral pode estabelecer também outras hipóteses. Tá? Seria possível. Por exemplo, no Código Eleitoral tem a situação dos enfermos, dos deficientes poderem votar se quiserem, mas não cai na prova de constitucional, pode cair lá na prova de eleitoral. Na Constituição, são facultados aos maiores de 16, menores de 8, aos maiores de 70, aos analfabetos. Está no artigo 14, parágrafo 1º. Facultado, permitido ou franqueado. Tá? Então, faz esses termos para dizer que é possível, é permitido a eles participar. Mas vejam, se é facultado, permitido ou franqueado, ele participa se quiser. Qual o argumento para o maior de 16, menor de 18? Aqui a capacidade civil dele é relativa. Então é assim, alguns têm, outros ainda não têm. Tem pessoas que você provavelmente conhece com 17 anos que são antenadas, que são pessoas que já participam, que já têm ideias interessantes, que já têm direito e pode participar. Mas provavelmente você também conhece alguém com 17 anos que é totalmente alienado, que ainda está numa fase lá meio que passando da infância para a adolescência, né? Ainda não está naquela consciência de que ele tem que participar também, que ele também tem o direito de votar. Então a ideia da Constituição é, tem 16, tem 17 anos, vota se quiser. Se você se achar capaz, vai lá e vota. Tem vários peguinhas em prova. Me alistei com 16, resolvi que eu quero participar. Mas veio a eleição, eu não quis votar. Não estava a fim de votar naquele dia. Descumpriu ou não a Constituição? É facultativo, tanto o alistamento quanto a voto. Então, se eu me alistei, não significa que eu passo a ser obrigado a votar. Nessa idade, né? Nessa idade. Mesmo tendo tipo de noivo. Mesmo tendo Eu tido. fiz isso, no caso, eu tirei, eu tive 17 na época, eu tirei depois de Então, a colega tirou com 17 anos, teve eleição, ela não quis se votar, sem problema nenhum. Ok? Votou no primeiro turno, tem segundo turno, tem que votar no segundo? Não.
Faculdade 16 anos? Não, estamos trabalhando só com eles. Por que vocês estão viajando em outras hipóteses? Estamos só eles. Os que são alistamento e voto facultativo não são obrigados a votar no primeiro turno. Se votar no primeiro, não é obrigado a votar no segundo. Não é obrigado. E aí eu peguei a mais interessante. Não votei no primeiro. Posso ir votar no segundo turno? Posso. Sem problema. Meu direito de participar me confere essa prerrogativa, independentemente de qual eleição seja. Voto se eu quiser. Dúvida? Gente, a Constituição fala maior de 16, eu posso colocar o maior ou igual. A linguagem matemática aqui não é necessária, porque idade sendo maior de, significa ter aquela idade. Se eu sou maior de 16, é porque eu já tenho 16. Não é assim que a gente diz, por exemplo, para tirar a habilitação? Qual a idade para tirar a habilitação? Maior de 18. No dia que eu completo 18, eu posso lá e dar entrada? Posso. Entendemos? Então, maior ou igual a 16? Porque teve uma moça uma vez que perguntou, isso não foi na minha aula não, foi outro professor. Disse que estava uma turma jurídica, ou seja, só bacharéis em direito, dando aula de direito civil, sobre personalidade, pessoas, capacidade civil. Aí disse assim, olha, o Código Civil, regulando a capacidade civil, diz que são relativamente capazes os maiores de 16 e menores de 18. Beleza, ia passar uma moça, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Cursinho para bacharéis em direito. Eu tinha que tirar uma dúvida? Sim, pode tirar. Ele achou que isso aqui era dúvida, né? Aí a aluna pergunta assim para ele, por que não fala logo 17? Aí ele falou assim, tipo, como se não tivesse, como assim? A lei fala maior 16, menor 18, por que não fala logo 17? Ele disse que não sabia nem como falar, né? Porque se ela passou 5 anos na faculdade de Direito sem entender que maior de 16 também serve 16, né? Imagina quem é ele, professor de cursinho, para ensinar isso. Olha a situação. Então, pelo amor de Deus, maior de 16 serve 16? Serve, né? Sim. Tem dúvida. Está em dúvida ainda? Vamos lá, continuando. Maior de 70. O TSE tem resolução dizendo se completar 70 no dia da eleição já é facultativo. Só qual é o horário que ele nasceu? O horário não importa. Só ele nasceu às 11 e a eleição começa só às 8. Então ele é obrigado. Não importa o horário. O dia que ele completar 70 anos já passa a ser facultativo o voto. Ok? Aqui qual seria o argumento? A gente considera que a idade muito avançada já dificultaria não o entendimento, mas às vezes até a própria locomoção, a disposição de votar. Embora eles não peguem fila, né? Tem essa vantagem. Para eles é uma vantagem. Dá uma raiva. Aí tô lá, mas na minha vez, legrava, idoso, legrava, Não, e tem os meninos de aluguel, né? Tem os bebês de aluguel, não tem na porta, vocês já viram? Pega no braço e vai entrar na O mesmo bebê eu vi faltar umas 8 vezes. O mesmo bebê faltou umas 8 vezes no dia da minha eleição. Não, você está reclamando. Aí eu votava numa zona eleitoral que tinha muito idoso. E a maioria analfabeta. O lugar mais pobre mesmo. Aí fui votar, eu lembro na eleição de 2002. Eleição de 2002, eu passei 4 horas na fila. Nossa, tem que gastar. Eu passei por isso. Eu não passei nenhum, que é presidente. Não, a última eu também não passei nada, assim, 2 minutos. Acho que não tinha ninguém também. Mas eu transferi meu título para outra zona eleitoral. Mas na que eu votava, eu cheguei a ficar 4 horas na fila. Aí eu lembro assim, quando foi, era a minha vez, já era tipo 5h30 assim, da tarde, era a minha vez, eu tinha ido 1 hora da tarde para votar. Aí na minha vez, aí entrou uma velhinha, beleza. O velhinho foi lá, demorou, voltou. Demorou. Aí quando ele estava saindo, chegou uma velhinha. Minha vez. Votar. Aí a velhinha vai votar. Aí a velhinha entra lá, não sei o quê, bota o nome na lista, meia hora, tal, assinar lá, e vai votar.
Aí ela entra lá para a parte da cabine, e eu estava na cabine, e era uma sala de aula, eu estava bem na porta, e dava para ver assim as coisas lá dentro. Assim, claro que não dava para ver na volta. Eu sei que o tempo passa, o tempo voa, e está lá a velhinha dentro da cabine lá. Aí o moço fiscal perguntou: só está com dificuldade? Aí ela: não. Aí ó. Aí passa o tempo, nada daquele barulhinho, né? Se você escuta aquele barulho, graças a Deus. Mas a mulher não voltava, estava demorando. Aí o homem perguntou de novo: mas olha, já demorou tanto tempo, a senhora está precisando de ajuda? E sei lá no cantinho dele era lá. Aí ela disse assim: não, moço, mas é porque não aparece a foto do Horício. Ai, meu Deus, dá vontade de matar uma pessoa dessa. Porque além de enrolar esse tanto, ainda vai voltar no Horício. Se entregou, né? Não era nem secreto a foto dela. Não, mas ela entrou com aquele santinho na mão assim, sabe? Mas voltando. Então vota se quiser. Ela esperando na foto primeiro para depois dividir. Ó, o maior de 70 anos vota se quiser. Hoje em dia eu digo até que o argumento da questão da dificuldade já nem é tanto assim, porque a maioria dos 70 anos está bem saudável. Mas lembra que quando a Constituição foi aprovada, a expectativa de vida era em torno de 65 anos. Então já era uma pessoa assim, já considerada bem velhinha, né? Hoje já está bem maior e cada vez ficando maior, a gente vê que as pessoas vão. Na prática, eles votam ou não? Os maiores de 70? Normalmente. Sim. E eles sentem aquela ideia da igualdade do voto. Naquele dia eles meio que se sentem especiais, né? Como se dissesse assim: nesse dia eu estou votando igual aos outros. Então eles vão votar mesmo. A minha avó, por exemplo, sempre fala. Também é facultativo aos analfabetos. Aqui é uma questão sim de entendimento. Ou seja, o analfabeto, por não conhecer a língua escrita, ele pode ter dificuldade em conhecer o plano de governo, as promessas do candidato. Ou seja, pode ser que ele não consiga realmente tomar um entendimento melhor da questão eleitoral. Então, ele vota se quiser. Uma dificuldade que existe, efetivamente, é definir quem é analfabeto e quem não é analfabeto. Para fins de alistabilidade, não é um tema muito importante, mas vai ser muito importante para fins de elegibilidade. Porque a gente já sabe que o analfabeto, a gente ainda vai falar disso, mas o analfabeto é absolutamente inelegível. Absolutamente inelegível. Sendo absolutamente inelegível, o analfabeto não poderá ser votado, embora ele possa votar. Como ele vota se quiser, se ele é analfabeto de verdade ou não, eu nem ligo muito. Agora, para ser votado é uma questão complexa, porque tem muita gente que é analfabeta, mas se passa por não analfabeto para ser votado. Tiririca mesmo. Que o Tiririca era analfabeto, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E olha que isso vai para o YouTube. Ele era analfabeto. Era analfabeto. Não, vocês viram como é que foi? Ai, O Lula que corrigiu a prova. Boa maldade. Olha, o Lula, ele estudou até a 5ª série. Em geral, até a 5ª série. Dá para conhecer a língua escrita? Dá. Mas isso significa que ele não tem nenhum diploma, nem de nível fundamental. Então ele tem que provar à justiça eleitoral que era alfabetizado. O Lula provava isso com uma declaração de próprio punho, dizendo que era alfabetizado. Tiririca foi fazer a mesma coisa. Mas aí alguém olhou a declaração de Tiririca e disse: a letra é uma, a assinatura é outra. Tiririca, vem cá e se explica. O Tiririca chega lá e desculpa que ele dá. Eu estava com a mão machucada e eu não pude escrever, eu só assinei. Que é a declaração de próprio punho. Eu, fulano de tal, portador de não sei o que, blá blá blá, compreendo a língua escrita, Podia ter pelo menos comprado um caderno de cara. Aí a justiça não achou a explicação muito razoável e submeteu o Tiririca a uma prova. Marcou com ele. Ó, já deu um prazo bem maior. Ele treinando. Eu tive umas 3 semanas. Tiririca, vai ter então um teste tal dia. Aí o Tiririca contratou professor, fonoaudiólogo e mais não sei o que lá para ajudar ele, psicólogo. Para ele aprender rapidamente.
24 horas por dia. Aí foi para a provinha. A provinha era tipo um ditado em que tinha lá uma manchete de um jornal do dia e que eles iriam falar e o Tiririca escrever. Dá, sei lá, 12 palavras, ele errou 9. Nossa. Aí, claro que seria reprovado, analfabeto. Ele entrou com um recurso dizendo que não se saiu bem por questões psicológicas, que estava muito nervoso e não sei o que gostaria de outra chance. A justiça deu outra chance. Mais 2 semanas, 3 semanas depois, mais um tempo para treinar. Inclusive, naquele programa da Ana Maria Braga, desculpa, passou lá a mesma hipótese de um analfabeto qualquer ter ou não condição de ser instruído dentro de um mês. Ela fez tipo essa mesma coisa, contratou um professor, psicólogo, não sei o que, para ver se o analfabeto conseguiria se tornar alfabetizado em torno de um mês. E viu que era possível. O Tiririca fez mais ou menos isso. Quando foi para o segundo, de novo, era a mesma ideia, de palavras lá de manchete do jornal. Das 12 palavras, não sei, 14, uma acho que era 12, outra era 14, uma das provas. Ele errou 3. Isso era totalmente, como é que eu posso dizer assim? Então, continuando, nós vamos falar agora sobre a questão dos direitos, das formas de participação direta, que são a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. Aqui é rapidinho. A iniciativa popular, para técnico, é mais importante porque também cai processo legislativo. Então, caindo o processo legislativo, você é obrigado a entender um pouquinho mais lá do 61, parágrafo 2º. Já coloquei aqui o mínimo, o básico. A iniciativa popular é uma apresentação de um projeto de lei pedindo que seja aprovada uma lei nova, se faça uma nova lei, mas nesse caso esse projeto tem que ser assinado, subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional. Para ser uma iniciativa popular nacional, pelo menos 1% do eleitorado nacional. A Constituição coloca mais 2 requisitos que eu não coloquei aqui, para técnicos são importantes. Distribuídos em pelo menos 5 estados da federação. Para constar como nacional, a iniciativa tem que vir de vários estados, então pelo menos 5 estados. Diz também a Constituição, cada estado participando com pelo menos 0,3% do seu eleitorado. A Constituição fala 3 décimos percentuais do seu eleitorado. 3 décimos é 3 sobre 10, 0,3. Então vejam, o que o povo está pedindo? A criação de uma nova lei. Agora, criar uma lei é papel do legislador. Portanto, a iniciativa popular não vincula o legislador. O legislador não é obrigado a fazer a lei que está sendo requerida. Okay? Não é obrigado a fazer a lei. O legislador poderá aprovar ou não. Um exemplo que nós tivemos recente, no ano passado, foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular. Então, não confunda iniciativa popular com ação popular. É coisa fácil de confundir. Ação popular é quando qualquer pessoa, cidadã, apresenta uma ação judicial para fiscalizar o poder público ou bens que sejam da comunidade, como o patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural. Na iniciativa popular, os cidadãos, com pelo menos 1% deles, o que dá, na verdade, mais ou menos 1.200.000 assinaturas, 1% do eleitorado. Somos cerca de 120 milhões de eleitores, então mais de 1.200.000 assinaturas, para apresentar um projeto de lei. Projeto, não é a lei. A lei vai ser discutida e votada dentro do Congresso Nacional. Certo? Mais 2 formas de participação popular direta são o plebiscito e o referendo. Lembram que elas viabilizam a democracia semidireta. Então, 2 formas de participação popular direta, plebiscito e referendo. O plebiscito e o referendo são 2 consultas populares, que, tanto para analista como para técnico, é importante saber que é o Congresso Nacional que convoca, nos termos do artigo 49.15, ou que autoriza a realização do referendo, nos termos do artigo 49.15. Então, o Congresso Nacional é que tem essa competência para chamar o plebiscito ou para autorizar o referendo.
O plebiscito é uma consulta popular prévia. Antes de tomar uma decisão, pergunta ao seu povo. A pergunta seria mais ou menos assim: povo, o que vocês acham da gente fazer isso? O povo decide sim ou não. Exemplo recente, o plebiscito lá no Pará, para dividir o estado do Pará em 3, Pará, Tapajós e Carajás. O povo vai votar no plebiscito convocado pelo Congresso para decidir se vai ter ou não essa mudança. Ok? Também no referendo há uma participação popular direta. A diferença é que é após uma mudança importante. Nós tivemos há 6 anos atrás o referendo do desarmamento. Não sei se vocês ainda lembram. O Congresso aprovou uma lei proibindo o comércio de armas, entre outras coisas. Quanto ao comércio de armas, o Congresso perguntou para o povo: povo, o que vocês acharam disso? Olha a pergunta. O que vocês acharam disso? Eu já fiz, mas vocês decidem se isso vai valer ou não. Então, no referendo, a consulta popular, apesar de ser posterior, após, ela vai obrigar a decisão já tomada de ser mantida ou ser desfeita. E no caso do referendo do desarmamento, não sei se vocês lembram, mas o povo disse assim: não concordo. O povo disse não. Agora, uma coisa muito mal feita que tinha lá era a forma como a pergunta foi feita. Você é contra a proibição da comercialização de armas? Quando ele pergunta, você é contra a proibição? Se você disser sim, o que você está dizendo? Que você não concorda que proíba. Que você quer que tenha o comércio de armas. Que continue o que era antes. Tá? Que se desfaça o que foi feito pelo Congresso. Esse sim venceu contra a proibição. Voltou o que era antes. Foi revogada a mudança que o Congresso Nacional fez sobre a comercialização de armas. A intenção já era essa? Não. Porque dá para desconfiar. Não, assim, eles perguntaram ao povo. O que o povo decidisse. Mas a como você fez a pergunta? Não, a pergunta foi mal feita. Eu não sei realmente qual era a intenção, não, sinceramente, mas foi mal feita. Tinha muita gente que tinha dificuldade para entender a pergunta. Porque contra a proibição são 2 negações, aí gera aquele problema. Eu lembro que no dia do referendo eu fui votar, aí tinha uma moça com o sim anotado no papel, sim. Eu fiquei pensando assim: se eu tirasse o sim dela e saísse correndo, ela não ia saber mais como votar. Aí imagina, a pessoa tem que anotar o sim ou não como sim. Mas, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o plebiscito, referendo ou iniciativa popular, a Lei 9.709 de 97, ela vai regular esse tema. De 97 não, perdão, corrija, de 98. Essa lei é de 98. Lei 9.709 de 98. Essa lei regula esses 3 institutos de participação popular direta. Ok? Vamos passar para o lado de cá, onde nós vamos agora estudar os direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Aqui a questão ainda é bem simples. Direito político positivo são as normas que concedem, atribuem, permitem, facultam a participação. Elas são chamadas de positivas justamente por dar o direito, por conceder o direito. Já os direitos políticos negativos são as normas que retiram, excluem, proíbem, negam, dificultam, restringem a participação. São negativas porque elas estão tirando. Então, direitos políticos positivos, normas sobre a estabilidade e sobre elegibilidade, que são as formas de participação ativa e passiva. Direitos políticos negativos, normas sobre inadistabilidades, inelegibilidades e ainda as normas sobre perda ou suspensão dos direitos políticos. Perda e suspensão dos direitos políticos nós já estudamos, aquelas hipóteses do artigo 15. Eu vou voltar a falar rapidamente, mas a gente vai estudar inadistabilidades e inelegibilidades ainda, ok? Professor, essa questão de positivo e negativo, desde quando a gente vai ler os livros, lá e fala da questão da história, né? Aí, eu às vezes ainda fico com dúvida dessa questão de falar do positivo e do negativo, assim, o que eles querem dizer mesmo com essas 2 nomenclaturas?
não quer dizer algo exato, mas você está confundindo direitos políticos com aquela história de direitos fundamentais. Acho que é isso mesmo. Direitos fundamentais de primeira geração são tipicamente direitos positivos. Tem lá. Por que eles são positivos? Desculpa, são tipicamente direitos negativos, lá na primeira geração de direitos. Por que lá eles são chamados de negativos? Porque lá eles estão proibindo o Estado de interferir. Então eles chamam negativos porque estão excluindo o Estado. Os direitos políticos positivos, os direitos positivos lá nos direitos fundamentais, são aqueles direitos que exigem que o Estado participe, que me dê lazer, que me dê saúde, que me dê educação, que me dê moradia. Então lá tem um sentido um pouquinho diferente daqui. O negativo e o positivo ainda querem dizer a mesma coisa, mas nem sempre dá para usar essa regrinha para todas as vezes, não. Mas positivo está atribuindo, está permitindo. Negativo está negando, está retirando. Ok? Então, direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. Nós vamos começar os direitos políticos positivos, as regras sobre a listabilidade. Embora a gente também fale de regras de inalistabilidade. Então vamos lá. A listabilidade significa se tornar eleitor. Alistamento aqui é um alistamento eleitoral. Cuidado para não confundir com alistamento militar. Como é que eu me torno eleitor? Eu vou a um cartório eleitoral e me inscrevo numa lista. Uma lista. Então, como eu vou entrar na lista, o nome é alistabilidade. A alistabilidade vai fazer a organização dos eleitores no andar da comunidade. No caso brasileiro, a gente divide as listas eleitorais em zonas, não é assim? Então você tem lá zona número tal, em cada zona tem uma quantidade X de eleitores. Ok? Então, alistamento significa tornar-se eleitor. Junto com o alistamento vai vir o direito de, no mínimo, votar. Então, a alistabilidade e o voto são vedadas ou proibidas ou obstadas. Tá? Obstar quer dizer proibir, restringir. Aos estrangeiros. Artigo 14, parágrafo 2º. Por que os estrangeiros não podem participar? A questão é óbvia. Por uma questão de soberania. A soberania é o poder do povo. O estrangeiro não é povo. Lembra a diferença de povo e população. O estrangeiro, ainda que esteja morando aqui no Brasil, como estrangeiro, ele não tem direito de decidir o futuro do Brasil. É uma questão de soberania nossa. O povo brasileiro é que tem que decidir o seu futuro. Certo? Imagina se os estrangeiros pudessem participar e a China resolvesse encher uns 5 navios cheios de chineses, aqueles bem grandes, e mandar para cá para eles votarem na eleição. Era possível ou não que eles influenciassem o resultado da eleição? Sim. Então o Brasil não pode ficar a mercê, à margem da vontade de outros países, por isso os estrangeiros são proibidos. Ok? Então toda vez que o indivíduo que é brasileiro deixar de ser brasileiro, nós estudamos a questão de nacionalidade, ele passa a ser estrangeiro e, portanto, vedado, proibido ou obstado a sua participação política. Certo? Também é vedado ou proibido aos conscritos. Cuidado com os conscritos. A Constituição fala os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Artigo 14, parágrafo 2º também. Pessoal, denomina-se conscrito aquele que se alista no serviço militar, cumprir suas obrigações militares. E ele assim é denominado desde o momento que ele se alista até o momento em que ele é dispensado. Enquanto ele está nessa condição de conscrito, a lei eleitoral vai restringir a participação dele. Veja só para a gente entender a finalidade. Restringe todo o período de conscrição? Não. Restringe apenas durante o serviço militar obrigatório. Então eles não votam? Eles não votam e não são votados. Professor, depois do alistamento desse período, ele tem mais 30 dias. Não é? Na lei eleitoral. Para não ser ainda obrigado a votar e ser votado. Pessoal, na Constituição não tem nada desses 30 dias. Os conscritos só ficam impedidos de participar enquanto estiverem no serviço militar obrigatório.
Que olha lá, vamos supor que eu tenha 17 anos, vou completar 18 esse ano. Eu vou na junta militar e alisto para servir o serviço militar. Quando eu me alisto para os militares, eu virei um conscrito. Mas meus direitos políticos já são atingidos nesse momento? Não. Aí eles marcam como se fosse uma entrevista, na verdade uma triagem, em que eles vão escolher aqueles que vão servir o serviço militar. Cheguei naquele dia e lá eles assinaram a minha dispensa. Você está dispensado. Eu fiquei um tempo conscrito, mas não atingiu em nada os meus direitos políticos. Se eu fui escolhido para servir, aí sim os meus direitos políticos foram, naquele momento, proibidos de serem exercidos. Se eu nunca tirei o título enquanto conscrito, cumprindo o serviço militar obrigatório, eu não consigo tirar. É verdade. Se eu for lá tentar me alistar, o juiz eleitoral vai ver a lista dos conscritos, vai ver que o meu nome está lá e dizer, não pode. Ah, mas na prática não é assim. Não quero saber da prática. Cai na prova a teoria. A teoria é essa. Isso vale só pelo período de 12 meses? Só pelo período de 12 Que aí meses. ele pode enganjar e continuar no serviço militar. Perfeito. Ou ter, enganjar. Você serviu? Não. Não. É tipo de quem serve nos SP. É. Enganjar quer dizer querer continuar no serviço militar para buscar uma carreira militar. Muita gente que entra gosta e quer continuar como militar. Se ele enganjar por mais um ano ou por mais tempo, ele sai da condição de conscrito para fins de direitos políticos. Por quê? Porque ele não está mais cumprindo o serviço militar obrigatório. Então, só aquele período de um ano, que é obrigatório, é que pode haver a situação de restrição dos direitos políticos. Agora, uma coisa que o Constituinte não pensou no parágrafo 2º e que ficou mal feito na Constituição, lembra que nossa Constituição foi feita no modelo Frankenstein. O modelo Frankenstein, às vezes, tem essas falhas, esses problemas. O que ele não pensou? Eu posso ter 17 anos e já ter o título de eleitor? Aí eu vou lá me alistar militarmente e sou pego para servir. O que vai acontecer com o meu título de eleitor? Na verdade, o que vai acontecer com meus direitos políticos? Suspensos. Está escrito no artigo 15 como causa de suspensão? Não está. Mas é uma causa de suspensão dos direitos políticos. Servir o serviço militar obrigatório. Beleza? Existe alguma justificativa para isso? Olha, a gente busca algumas justificativas. Alguns dizem que é para evitar que a política fique rondando os quartéis. Não é um bom argumento. Porque os não conscritos vão poder votar e, dependendo do caso, até ser votado. Então vai ter política dentro do quartel do mesmo jeito. O melhor argumento que eu já vi é que disseram que foi uma questão histórica. Na época da Constituinte, existia mais de 500 mil conscritos. Hoje é bem menor essa massa. E 500 mil era um número elevado que podia manipular eleições. Então os constituintes quiseram tirar dos militares o direito de influenciar as campanhas políticas. Tirar esses conscritos para eles não serem usados como massa de manobra. Porque a gente tinha acabado de sair do regime militar, tinha pouco tempo. Os conscritos, eles são sujeitos a um regime de hierarquia e disciplina muito rígido. Então seria possível os militares, em teoria, manipular os conscritos e dizer vota no fulano, ou vota no Beltrano, e isso ser usado como massa de manobra. Okay? Você fala nas empresas de vigilância. Aqui em Brasília, né? Que inclusive a gente já perdeu o mandato por causa disso, né? Compra de votos, compra sim. Não é nem compra, né? É obrigação de votar no fulano para não perder o emprego. Vote cabeça. Então, essa seria a lógica aqui do conscrito. Dúvidas sobre essa questão do conscrito? Não? Também é vedado, mas não está escrito no artigo 14, o menor de 16 anos. Mas é porque a Constituição só vai facultar o alistamento a partir dos 16. Então, quem não tem ainda 16 anos é proibido. Qual o motivo? A incapacidade absoluta. Em tese, o menor de 16 anos não sabe o que é bom para ele. Se ele não sabe o que é bom para ele vai saber o que é bom para a nação, o povo. Então, é vedado, é impossível ele participar. Também são vedados todos aqueles que estejam com perda ou suspensão dos direitos políticos. Isso não precisaria dizer, mas é melhor escrever, deixar aí anotado, porque se o indivíduo perdeu ou está suspenso
seus direitos políticos, ele não pode participar, nem votando, nem sendo votado. Dúvida sobre a listabilidade vedada, proibida, obstada, restrita? Não? Então vamos passar para a listabilidade facultativa. Atrapalharia completamente o entendimento do que estava sendo escrito, ou seja, o que ele escreveu não era entendível ou inteligível pelo erro que ele fez de 3 palavras. Modificava o texto? Modificava assim, era impossível você entender bem o contexto. Né? Mas a justiça disse que não se exige um pleno conhecimento e permitiu indicações. Por que não fez uma vez que só falta toda a tradução? Pois é. Olha, eu acho que o fato dele ter sido o candidato mais bem votado na eleição pesou. Ou seja, a justiça meio que ficou assim, será que nós vamos tirar esse cara por causa disso? Nesse caso, a justiça foi tão lenta que deu tempo para ele estudar e passar. Vai ter supletivo em 2 meses. Agora tem um erro, né, porque não pode ser detido um analfabeto, eles fazem a prova após ele ser eleito. Mas era pra provar. Ele tem que dar a declaração antes. Ele tem que dar a declaração antes. Se aquela declaração tiver algum problema, é que o juiz pode submeter a uma prova. Mas ele tem que dar a declaração Antes de se candidatar. Antes de se candidatar, ele apresenta lá. E no No caso registro da dele, no candidatura. caso dele não foi, né? Não, ele deu a declaração, só que a letra não estava igual à da assinatura. Aí a justiça submeteu a uma prova. Certo? Então, assim, eu diria que ele é analfabeto mesmo. Não sei se hoje já melhorou, mas é provável que você dê um texto para ele e dizer o que esse texto está falando e ele não entendeu. E ele foi parar na comissão de educação. É mais absurdo. Acho que ele achou que a comissão de educação era um lugar para aprender. Agora eu vou aprender. Não é possível, né? Ele vai voltar aos projetos sobre educação. Daqui a pouco ele é ministro. Ministro da Educação. Gente, então esqueçam a prática e entendam a teoria. Analfabeto pode se candidatar? Não. Mas voltando ao nosso problema, como é que eu defino se a pessoa é analfabeta ou não? Primeiro, se ela não tem grau de escolaridade, presume-se analfabeta. Não tem nenhum primeiro grau, presume-se que é analfabeta. Ou ensino fundamental, como dizem hoje em dia. Não tendo ensino fundamental, ela pode ser alfabetizada? Pode. A pessoa pode aprender em casa, pode aprender numa escola não oficial. Nessa situação, Mas depois tem que comprovar. ela vai ter que dar a declaração ou se submeter a uma prova perante a justiça. Okay? Na hora de tirar o documento, normalmente já vai verificar, já vai escrito lá se é alfabetizado ou não. Embora ele possa ser alfabetizado depois. Okay? Mas se ele for tirar o título de eleitor, tem algum impedimento? Não, impedimento não, mas vai constar como situação de facultatividade. Okay? Então, para os documentos, tradicionalmente é analfabeto quem não sabe escrever o próprio nome. Assim, a pessoa que não sabe assinar fica lá como analfabeto, isso é óbvio. Agora, é possível que a pessoa saiba desenhar o próprio nome e ser analfabeta? É possível. É aí que a justiça muitas vezes entra com essas provas. Teve uma vez uma situação dessa de provas aqui no município vizinho nosso, Águas Lindas. Na eleição de 2002, um juiz eleitoral submeteu acho que 2 ou 3 candidatos a vereador a essa provinha. Só que o juiz fez como se fosse uma prova mesmo. O pássaro canta na árvore. Quem é o sujeito da frase? Você comprou 10 laranjas e chupou 4. Quantas sobraram? Eu estou inventando as perguntas, mas eram desse nível. Aí um candidato que foi reprovado entrou com mandado de segurança alegando que a prova era muito difícil. Isso passou no Jornal Nacional, que vergonha. Imagina. Mas para a justiça, realmente, você não precisa ter um pleno conhecimento. Ou seja, aquele conceito de analfabeto funcional não serve para cá. O que é o analfabeto funcional? A pessoa que, embora tenha algum grau de escolaridade, ele na verdade não entende. Porque para a justiça, se você tem grau de escolaridade, já serve. Por exemplo, dizem que o Roriz é formado. Em que? Em ciência da quantos bilhetes apagados? Não sei, parece que é sociologia. Meu Deus, Ela- como é isso? Eu não sei onde, quando, como, nem quanto isso custou, mas a pessoa que não sabe se expressar bem, não sabe falar corretamente,
Pode ser considerado analfabeto funcional, mas é considerado alfabetizado na Um bom justiça. ator, né? Claro. Que eu não sei se ele faz isso de verdade. Muitos deles falam errado para dizer que estão falando igual o povão. Para dizer assim, estou igual. Aproximação. E isso dá voto pra caramba, por incrível que pareça. Ele ganhou. Eu, por exemplo, não serviria para ser candidato, porque se eu for querer falar normal, eu vou falar isso. Eu não entendo o que essa pessoa vai falar. Mas sabe que ela não sabia nem falar. Eu acho que assim, ela tinha uma idade mental equiparada a uma criança de 8 anos. Assim, ela tinha dificuldade de concatenar as palavras. Eu acho que era nervosismo pelo fato dela nunca ter enfrentado aquela situação de estar em frente às câmeras e tal, mas ela não conseguia formar as frases direito. Não sei se vocês viram isso. Eu percebi isso. Roriz não é uma prova mulher, porque botar ele em prova. Eu acho que o Roriz tinha que ser julgado, condenado, porque ele feriu a dignidade da pessoa humana. Pra mim, ela fez um ato, pra minha chefe fez foi o ato de amor mais lindo, eu Amor, foi rebaixamento mesmo. Ela botou na Wesley assim, com gosto, por misericórdia. Não, quem era Roriz era o Wesley. Nossa. Mas eu acho que não devia, porque ela era realmente muito difícil. Ali foi uma vergonha. Vergonha. Era top 10 do CQC toda semana. Não era? A melhor no meu governo nós vamos defender todas as formas de corrupção. Ela disse isso na governo. Tinha funk no YouTube, era o vídeo mais assistido. Mais um milhão de acessos. Deixar a Copa Nacional. A vida inteira sem ninguém conhecer. Aí de repente é conhecido de pagamento. Chacota nacional. Mas vamos voltar aqui para a nossa situação. Então, analfabeto para fins de não votar é tipicamente quem não sabe assinar o próprio nome. Agora, para fins de ser elegível, é aquele que não tenha ou diploma, ainda que de ensino fundamental, ou não consiga escrever uma declaração que sabe entender o português. Certo? Entendido? Antigamente a justiça eleitoral ela fazia uma provinha tipo assim, copia a frase de cima, aí tinha uma frase que você escrevia embaixo. Para você fazer essa prova, você tem que saber ler? Não. Você só vai desenhar. Pois é, mas o comando era copiar a frase de cima. Você só sabe o que se você ler. E você tem que saber escrever. Só que, como as pessoas já sabiam como era a prova, os analfabetos eram instruídos a ir lá e desenhar a frase. A ideia era, você não sabe ler e escrever, não tem problema. Olha que lá e desenha igualzinho. É a mesma coisa que uma criança vê a marca da Coca-Cola, não sabe ler, mas já diz que é Coca. Já sabe interpretar. Já sabe sim. Mas, voltando então, o analfabeto vota se quiser, mas não pode ser votado. Se vocês errarem isso na prova, Nós somos analfabetos. não diga que foi não. Eu não conheço. Quem Ser gravado. Aí nós vamos ser considerados. analfabeto, de pai e mãe, como disse Lula. O Lula disse assim: eu nasci analfabeto. Alguém nasceu não analfabeto? Ai, meu Deus do céu. Ele quis dizer assim: eu sou analfabeto desde criança. As alistabilidades serão obrigatórias ou exigidas para os maiores de 18 anos. A Constituição diz assim, artigo 14, parágrafo 1º, mas a gente tem que considerar o seguinte: só é obrigatório e exigido para o maior de 18 que não seja analfabeto, que tenha menos de 70, que não tenha sobre ele nenhum caso de perda ou suspensão de direitos políticos, não seja conscrito e não seja estrangeiro. Então eu coloquei numa ordem que tem uma lógica. Primeiro, exclui todos os proibidos. Depois, excluo todos os facultativos. Para só depois eu chegar nos obrigatórios. Porque eu só posso ser obrigatório se eu não sou nem proibido nem facultativo. Entendemos? Infelizmente, tem questão de prova que fica mal feita. Tem uma questão do CESP que diz assim: assinale a alternativa em que o voto é obrigatório. Aí a alternativa certa, letra C, aos maiores de 18 anos. O que é mal feito? Porque o cara pode ser analfabeto, pode ser 72, né? Fica mal feito, mas é assim que infelizmente você tem que analisar e julgar na prova, certo? Agora sim, uma coisa que eu não admito é burrice. Mal feito é uma coisa, agora burrice, pelo amor de Deus.
Quem não sabe, desconhece. É uma coisa. Agora, quem sabe e erra esse tipo de coisa vai ser por isso. Olha o que o examinador fez. Examinador da FURIO. Se eu tivesse o poder de jogar uma bomba, era na FURIO. Conhece a FURIO? É pior que a consultora. A FURIO fez uma questão de múltipla escolha sobre direitos políticos. Tudo bem, tinha uma alternativa correta mesmo, igualzinho na Constituição. Mas tinha uma alternativa que dizia assim: o voto é facultativo aos maiores de 75 anos. Verdadeiro ou falso? O voto é facultativo aos maiores de 75 anos. Verdadeiro ou falso? Eles deram como falso. Ué, Eles colocaram como falso. 75 é mais de 70. Não, mas mesmo que fosse conforme a Constituição. Mas isso aí confunde e parece dá a entender que eles estão retirando quem tem abaixo de 75. Quer dizer, os de 70 eles têm que. Não é facultativo para eles. É isso? Não sei. Não, Eu não consigo me igualar, mas o examinador fez isso para entender o que ele estava querendo, não. Porque confundiu muita gente essa pergunta. Não, era uma questão de múltipla escolha, repito, e a verdadeira era a verdadeira, ponto. Mas tinha essa alternativa. O voto é facultativo aos maiores de 75 anos. Que também poderia ser a resposta. Tinha que ser verdadeira, gente. Porque o cara que tem 75 anos, ele não é maior de 70? Não anularam, não. Não Isso, anularam. aquela aluna que foi pra lá. Ok. A aluna lá, que estava do final de bacharel, foi pra lá e... Aquela aluna do maior 16, menor 18, que era examinadora. Gente, me lembra até, porque assim, óbvio que se o cara tem mais de 75, ele tem mais de 70. Todo mundo consegue entender isso, né? Não é normal? Eu não sei como que o examinador se propõe a ser examinador e faz um twist dessa prova. Eu me lembro de uma situação, uma vez eu estava no ônibus, inclusive vindo aqui para Taguatinga. Aí tinha dois velhinhos no ônibus que eram assim, velhinhos da roça mesmo, sabe aquelas pessoas bem humildes, aquele chapeuzinho de roceira, botinha e tal. E eles conversando, assim, no ônibus é aquela história, né? Você sempre está com o radar ligado escutando a conversa dos outros. Não sei se vocês são assim, mas eu escutava a conversa do outro. Falou alto ali, assim, não tem como, né? Tá no ônibus ali, todo mundo junto, tá escutando. Aí os velhinhos estavam sentados, eu estava ali no banco da frente, e a gente passou no ônibus assim, uma região que estava meio que, como se fosse de roça mesmo, de chácaras, mas tinha um galpão, tinha dado uma chuva muito forte no dia anterior, e o galpão tinha perdido umas telhas, a chuva arrancou algumas telhas. Aí o velhinho disse pro outro assim: nossa, que a chuva de ontem arrancou mais de 5 telhas, apontando lá pro galpão. Aí o outro velhinho disse assim: mais de 5, arrancou mais de 50. Aí o primeiro olhou para ele e disse assim: uai, não é mais de 50, não é mais de 5 não. A pessoa é humilde, da roça, e ela entende. O cara da FURIO que está examinando, você não entende. Não é um absurdo uma situação dessa? Mas mais de 50 não é mais de 5, não? Ele está errado em dizer que arrancou mais de 5. Mas vamos passar. Então, o alistamento é obrigatório para os maiores de 18, desde excluídas todas essas possibilidades. Certo? Já eu vou passar uma questão de prova para vocês para a gente fechar toda essa questão que a gente está falando de alistabilidade, que é bem interessante. Mas vamos falar também das elegibilidades ainda hoje. Elegibilidade, ela é um somatório de duas situações. Primeiro, você tem que preencher as condições gerais, também chamadas de condições mínimas. Cuidado que no artigo 14, parágrafo 3º, que a gente não anotou aqui, artigo 14, parágrafo 3º, vai estar escrito assim: são condições de elegibilidade na forma da lei. Na forma da lei, lá no parágrafo 3º, é lei ordinária. Lei ordinária. Cuidado. Lá no 14, parágrafo 9º, vai estar escrito que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidades. Então, olha a diferença.
Regular as condições gerais ou mínimas de elegibilidade, lei ordinária. Criar outros casos de inelegibilidade, lei complementar. Essa diferença cai na prova, principalmente quando é prova boa. Essas provas de fundamental eu já não garanto. Mas nas provas boas, cai isso. Regular as condições gerais ou mínimas de elegibilidade, lei ordinária. Estabelecer outros casos de inelegibilidades, lei complementar. Ok? Não confundir a lei complementar do parágrafo 9 com a lei do parágrafo 3º. Lei do parágrafo 3º é lei ordinária. Então, lei ordinária vai definir essas questões em minúcias. Atualmente, o Código Eleitoral fala disso. Eu acho que a Constituição aqui foi muito repetitiva nessas 3 primeiras situações. Está lá no 14, parágrafo 3º, não necessariamente na mesma ordem, estou trabalhando a ordem aqui que eu acho mais didática. Acho que a Constituição aqui acaba sendo repetitiva, não precisava falar essas 3 aqui. Por que não? Porque primeiro dá uma olhadinha no parágrafo 4º, que a gente vai abordar só na próxima aula, que são as inelegibilidades absolutas, mas já dá uma olhadinha que a gente já falou de uma delas, a gente fala da outra rapidinho hoje. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Se o analfabeto não, a gente já viu a condição dele, ele pode votar, mas não pode ser votar. Beleza, esquece ele. São também inelegíveis os inalistáveis. Estrangeiros e os conscritos. Se já está no parágrafo 4º, que é inelegível ou inalistável, preciso dizer que é condição mínima de elegibilidade à nacionalidade brasileira? Não preciso dizer, porque quem é estrangeiro é o quê? Inalistável, consequentemente, inelegível. Não precisa dizer que é uma condição mínima. Já está lá no parágrafo 4º que é inelegível. Mas tudo bem, nacionalidade brasileira. Certo? Pode ser o português equiparado? A Constituição não sabe disso, não. Pode ser um português equiparado? Pode. Para todos os efeitos, ele tem nacionalidade brasileira, apesar dele ser só equiparado. Já teve até deputado José Lourenço, e teve uma outra também, uma mulher, que acho que é até dessa legislatura, que é portuguesa equiparada. Ok? Aí o português só não vai poder ser para presidente porque ele não é nato, né? Perfeito. O português não pode se candidatar à presidência da República porque não é nato. Mas aí as exigências de nato não são feitas aqui, são feitas lá no artigo 12, parágrafo 3º. Certo? Já estudadas. Pleno exercício dos direitos políticos. Não precisava. Por quê? Quem não está no pleno exercício dos direitos políticos não pode se alistar e votar. Já está com a situação de perda ou suspensão. Se é inalistável naquela condição, obviamente é inelegível. Mas está aqui repetido. Ou seja, basicamente o pleno exercício dos direitos políticos quer se referir ao artigo 15. Aquela história de que quem não tem mais nacionalidade brasileira perde os direitos políticos. Quem é absolutamente incapaz fica suspenso os direitos políticos. Quem for condenado, transitado e julgado, fica suspenso os direitos políticos. Quem for condenado por improbidade, fica suspenso os direitos políticos. Quem se recusa a prestar uma obrigação que é legal, esse recusa a prestar uma obrigação alternativa, fica também com os direitos políticos restringidos. Perda ou suspensão? Infelizmente lá não está definido ainda. Mas, pela doutrina, eu indicaria até pelo próprio TSE que é a hipótese de perda. Embora a lei do serviço militar obrigatório fale em suspensão. Ok? Para recusa de cumprir a obrigação legal a todos impostos. E achando pouco que ela já disse várias vezes a mesma coisa, o alistamento eleitoral é uma condição mínima. Não precisava estar escrito, porque no parágrafo 4 já está dizendo que são inelegíveis e inalistáveis. Para que eu exijo uma condição mínima e digo que quem não preenche essa condição mínima é inelegível? Óbvio, quem não preenche a condição mínima é inelegível. Então, ou não precisaria estar aqui, ou não precisaria estar no parágrafo 4. Mas é absolutamente repetitivo. Repetitivo. Ok?
Pela ideia de ser bastante repetitivo, pode-se indicar que é importante para a prova. E aí já caiu 1 milhão de vezes. Só é elegível quem é alistado. Só tem direito político passivo quem tem o direito político ativo. Só pode ser votado quem pode votar. Todas essas maneiras podem cair no prova. Podem cair no prova. Certo? Continuando, agora nós temos aqui 3 novidades importantes para quem vai fazer o TSE. Domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição é a área de abrangência do mandato. Qual é a circunscrição do presidente da República ou do vice? O país inteiro. Qual é a circunscrição do governador de um estado? O estado. Do governador do DF, mesma coisa para o vice. Qual é a circunscrição de um senador? O estado. Porque ele concorre pelo estado. Então, cuidado. A área de abrangência do mandato diz respeito à área que ele concorre, e não ao poder que ele vai ter de decidir questões para o país inteiro. Ou seja, na hora de concorrer, eu vejo qual é a área que aquele mandato concorre. Então, ali é a circunscrição. Do senador. E no caso do presidente do Senado também? Também, mas cuidado que não existe eleição direta para presidente do Senado. Não é eleição direta lá. Então, você não tem nem que falar em circunscrição eleitoral para presidente do Senado. Não se cogita. Existe um prazo que ele tem que ter? Tem. A lei ordinária vai regular isso. Se não me engano, é 1 ano antes da eleição. Você tem que ter o seu título de eleitor no lugar que você quer concorrer. Não sei. Isso. 1 ano. Então, por exemplo, vamos supor, como é que é o nome mesmo? Márcio. O Márcio quer concorrer a vereador de Águas Lindas. Ganhou. Então, 1 ano antes da eleição, transfira seu título para Águas Lindas. Ok? Que o prazo acabou. Agora, nesse ano para o ano que vem, para as eleições municipais. Acabou agora em outubro. Passou uma reportagem do povo correndo no TSE 6h30 da noite, levando o documento para essa finalidade, para fazer xixi da coisa. Não sei se você lembra. Mas assim, correndo porque senão perderia aquela hipótese. Então o indivíduo tem que fazer essa transferência do título para poder concorrer na área que ele deseja. Mas vejam que domicílio eleitoral é diferente do domicílio civil. Normalmente estão associados, ou seja, eu voto onde eu moro. Mas às vezes eu mudo o domicílio civil e não mudo o domicílio eleitoral. Morar no Cruzeiro, eu moro no Riacho. Eu continuo voltando no Cruzeiro e eu chego lá. Melhor para você, né? Ele morava do lado do Calé, então eu chego lá. Então, Então, eles podem perguntar como se fosse o domicílio civil e não é. Não é. Você eu não posso tem que ter morar um aqui domicílio. e me candidatar lá no Rio. Pode. O Sarney já foi senador no Maranhão e no Amapá. Algum problema? Ele é do Maranhão, mas ele transferiu o título para o Amapá e concorreu por lá e ganhou. Ok? Dúvida, problemas, ajuda? Até aqui? Então, passando. Filiação partidária. Isso é muito importante. A questão mais simples da prova é: no Brasil não existe candidaturas avulsas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que seria a candidatura avulsa? O indivíduo que ele se candidatar sem partido. Não rola. Não tem como. Inclusive nas regras específicas para presidente, dá uma olhadinha no seu artigo 77. Artigo 77. E depois ele candidato Quiser sair do partido. Então, o partido expulsa. A expulsão pelo partido é uma causa válida para a troca de partido. Aí ele pode se candidatar a outro. Pode se filiar a outro. Vai ler aí o artigo 77 e já eu volto nessa questão da saída do partido. Será considerado eleito o que é registrado no partido político? O candidato que registrado por partido político obtiver a maioria dos votos, não é isso? Registrado por partido político. Então é necessário que você tenha um partido político te apoiando, certo? Até falei aqui quando a gente estudou direitos fundamentais que na lei dos partidos políticos tem ação afirmativa de vagas de cotas para mulheres. Obrigatório ter X percentual de cargos femininos.
lei dos partidos políticos tem lá cota para mulher. Então é obrigado a se filiar a um partido político. Não há candidatura. Aí o tempo também exige, ou vai depender da lei? O tempo também depende da lei. Okay? Se não me engano, de novo, um ano antes. Acho que eu não consegui. Um ano antes. E a idade mínima? Desculpa, voltando à questão da filiação partidária, por causa da necessidade do partido, tanto o TSE quanto o Supremo já decidiram que só se mantém no cargo enquanto se mantiver no partido. Tem exceções, mas a questão da fidelidade partidária hoje pode ser considerada uma causa de perda de mandato. Não a fidelidade em si de votar igual ao partido, mas no sentido de se manter partido. Okay? A filiação partidária, não a Mas quem diz fidelidade. a questão da fidelidade partidária é a Constituição ou é o Código Eleitoral? Não é o Código Eleitoral, não. É a lei dos partidos políticos. A Constituição vai falar em fidelidade partidária no artigo 17, parágrafo 1º, onde ela vai dizer que o estatuto do partido político vai estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidária. Ok? Então pode vir a ser uma causa de expulsão do partido, tá? Mas olha só. Antigamente acontecia muito assim. O indivíduo se candidatava a um partido pequeno para puxar voto e ser mais facilmente eleito. Quando eleito, muitas vezes no dia seguinte, ele saía do partido e entrava em outro. Isso acontecia no Brasil. Isso era frequente no Brasil. Um belo dia foi feita uma consulta no TSE e o TSE respondeu que quem muda de partido perde o mandato. Inclusive se aplicando para as eleições majoritárias, que não é muito lógico. Porque nas eleições proporcionais a coisa é mais lógica. Para vocês terem uma ideia, 80% dos candidatos da Câmara Federal não seriam eleitos diretamente sem a questão do quórum ou do quociente, melhor dizendo, partidário. Ou seja, 80% só foi eleito por causa do partido. Aí o cara é eleito por causa do partido, ele precisa do partido e no dia seguinte ele sai do partido. O que o Supremo decidiu? Perde o mandato. Perde o mandato. Que inclusive foi o porquê o Arruda foi retirado do cargo. O Arruda não foi cassado como improbo, ou não foi condenado por improbidade, ou por crime de responsabilidade, ou nem por crime comum ainda. O que aconteceu com o Arruda foi, havia uma pressão do partido político dele, de que ele saísse, ele saiu, uma pressão, ele saiu, e a Justiça Eleitoral declarou a perda do mandato por causa disso. O Arruda ainda recorreu dizendo que só saiu por pressão, mas a Justiça não acatou o recurso dele. Pressão era uma coisa, expulsão era outra. Okay? A expulsão, aí sim, é uma causa legítima para poder trocar de partido. Outra causa legítima que deu um maior bafafá foi aquele cara lá de São Paulo, caçado. A causa legítima é criar outro partido. Essa é uma causa legítima também, você pode sair do partido. Tem um prazo, sinceramente não sei, já li no julgado, mas eu não me lembro agora, em que você vai poder sair do partido para poder disputar outra eleição em outro partido agora. Mais ou menos essa é a ideia de um ano antes do mandato acabar. Ok? Mas antes disso, sair do partido voluntariamente é causa de perda do mandato, por causa da filiação partidária. Professor, o caso daquele deputado sentado de Brasília, o Roberto Rogério Lissa, lá, se não me engano, ele perdeu, ele foi expulso do partido e continuou exercendo o mandato dele normalmente. Porém, ele não pôde disputar as próximas eleições porque não havia tempo de se filiar a outro partido e deu tempo para Exigido por lei para disputar as próximas eleições. Nesse caso, não seria uma interpretação errada da. Meio injusto, né? Ele foi expulso, entendi. ele poderia se filiar a outro, mas ele não tinha tempo apto para isso. Não adiantava. Ele podia filiar, mas não valeria para aquela eleição. Parece injusto mesmo, mas aí não adianta a gente tomar partido enquanto a justiça é a justiça da lei, né? Tem que conhecer a lei nesse ponto. Então, por enquanto, é uma interpretação válida da lei. Como ele tem que ter a filiação partidária um tempo antes, caso ele seja expulso do partido que ele está atualmente nas vésperas da eleição, ele realmente se ferra.
Eu acho injusto, pode ser que isso venha a mudar futuramente, mas do jeito que você está contando a história é essa mesmo. É válido. Continuando, outro ponto que cai em prova é a idade mínima. A idade mínima, a Constituição coloca numa ordem diferente, eu prefiro colocar nessa ordem. A idade mínima de 18 anos é a mínima para se candidatar a qualquer cargo. Então, olha só, é possível que o indivíduo tenha listabilidade facultativa, mas não possa se eleger? Sim. Exemplo. Maior de 16, menor de 18. Outro exemplo. Analfabeto. Ok? Mas aqui nós estamos falando da idade. Então, o menor de 18 não pode se candidatar. Tudo bem que a justiça entende que a idade vai ser verificada no momento da posse. Então ele até pode se candidatar com 17, mas não leva isso para a prova, não. Porque a Constituição fala, a idade mínima, 18 anos para se candidatar. A justiça tem uma interpretação diferente. É igual um alistamento com 15 anos. Faz um tempão, uma moça com 15 anos mandou uma carta para o presidente, na época era Fernando Henrique. Fernando Henrique, presidente, eu gosto muito do senhor, gostaria de votar no senhor na próxima eleição. No dia da eleição eu já terei completado 16 anos, mas a Justiça Eleitoral exige o alistamento cerca de 3 meses antes. Não é assim? Você tem que regularizar o seu título para poder participar da eleição? Então eu sou impedido de votar apesar de ter 16 anos no dia da eleição. Aí o Fernando Henrique fez uma consulta ao TSE. TSE, alguém com 15 anos, mas que vai completar 16 até o dia da eleição, pode se alistar? Aí o TSE disse que sim. Pode se alistar com 15, desde que no dia da eleição você já tenha 16. Então ficou bem parecido a ideia aqui com 17. Mas na prova, eu vou levar que o cara pode se alistar com 15? Não, não vai cair assim na prova. Okay? Só se fosse uma prova muito ninja. Concurso para procurador da NASA. Beleza, mas se não, não leva isso para a prova. Ok? Professor, no caso de 18 anos, se houver emancipação? Não interessa a capacidade civil, não. Aqui é uma idade mínima para o cargo mesmo. Então, se eu tiver 17, com o título, me emancipei, por exemplo, pelo casamento, posso concorrer a vereador? Não. Tá? Considerando que eu não vou ter 18 no dia da posse. Beleza? Então, não considere a capacidade civil. Então, 18 anos é a idade mínima para vereador. Vereador, a gente pode pressupor que é o cargo menos importante, porque é a idade mínima que se exige. À medida que o cargo vai ficando mais importante, a idade vai subindo. Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Quantos poderes existem? Todo o poder emana do povo. Que o exerce, então veja, o exercício por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Os mecanismos diretos vão ser estudados à parte. Ok? Por enquanto, até essa metade, dúvida? Problemas?